Eu sou Augusto Júnior e nos conteúdos anteriores eu venho falando com você sobre como e por que ser um profissional católico. E dentre outros elementos eu trouxe para você uma das principais maravilhas que pode acontecer na vida de qualquer ser humano. É entender e descobrir o quanto Deus nos ama. E por que isso é importante? Porque vai nos fazer entender que nós não somos fruto do mero acaso. E que sim, a nossa existência, ela tem um sentido, ela tem um propósito, ela tem um porquê. E quando o ser humano identifica este propósito, a sua vida passa a ter um sentido, ela passa a ter uma relevância muito maior. Uma questão que se apresenta aqui e que talvez seja um incômodo de muitas pessoas é exatamente pensar que se esse Deus ele é tão maravilhoso, ele é tão amoroso, se ele me ama com este amor eterno, por que o mundo está passando por tantas dificuldades, por que tantas pessoas sofrem no mundo? E se Deus me ama tanto, se Deus está me amando neste exato momento, por que eu não sinto este amor de Deus? E eu dizia que o motivo pelo qual muitas pessoas não fazem essa experiência do amor de Deus é em função de uma única palavra chamada pecado. Pecado que vem do grego armatia, que significa errar o alvo. Ou seja, Deus tem um propósito, um plano, uma missão de vida para mim e para você. E quando nós nos desviamos deste plano, nós pecamos, nós erramos o alvo. Portanto, o que vai fazer com que a nossa vida seja relevante de fato é conhecer e entender qual é a missão, qual é o plano, qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Quando nós entendemos isso, a nossa vida passa a ter um sentido, passa a ter uma direção. E aí, a nossa vida, a nossa essência, a nossa história, a nossa atuação enquanto seres humanos em todos os papéis da nossa vida, ela ganha uma extrema relevância e um profundo significado. O que eu quero dizer com isso? Ao conhecer e ao identificar a missão que Deus tem para a sua vida, a sua missão pessoal, esta vida ganha um sentido, uma eficácia muito mais poderosa. E aí você pode atuar em todos os papéis que a vida te oferece. Seja como pai, como mãe, como filho, como neto, como esposo, como esposa, como profissional. Profissional, aliás, que é uma dos grandes direcionamentos que eu quero trazer aqui para você, o como é possível você aliar, você conseguir viver a sua fé em todos os ambientes, inclusive no ambiente de trabalho, no ambiente onde você tem relação com pessoas, onde você tem algo a produzir, um gestor muitas vezes a prestar contas e entender que este trabalho não deve ser feito simplesmente para ganhar uma remuneração no final do mês ou para agradar um ou outro chefe. E sim, qualquer atividade, qualquer trabalho que nós realizamos a partir deste princípio, deste entendimento de que nós somos filhos amados de Deus, que Ele tem uma missão para nós, é entender que nós estamos trabalhando não para servir os nossos patrões deste tempo, temporais, como a própria palavra de Deus vai dizer, mas sim para servir ao Senhor. Fazer tudo para a maior glória de Deus. Portanto, ser o melhor profissional possível, gerar não só os resultados esperados, mas resultados que vão além das expectativas, não simplesmente para agradar aos nossos chefes, aos nossos patrões, aos nossos gestores, mas para agradar a Deus. E uma vez que um profissional católico se posiciona desta maneira, automaticamente ele transforma toda a realidade à sua volta. A grande questão também é pensar, puxa, se o pecado me impede de sentir este amor de Deus, de experimentar este plano maravilhoso, de vivenciar este plano maravilhoso que Deus tem por mim, o que deve ser feito? E eu dizia em um dos nossos conteúdos anteriores que Deus toma a liberdade e a iniciativa de vir até o encontro do ser humano e resgatar
a nossa condição de intimidade, de relacionamento com Ele. E como Ele faz isso? Na plenitude dos tempos, Deus de tal forma amou o mundo que enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Quando Jesus vem a esta terra, anuncia o reino de Deus, anuncia que é possível nos reconciliarmos com Deus. E Ele, sabendo da nossa condição limitada e pecadora, toma a iniciativa de nos libertar desta condição que nos impedia de sentir o amor de Deus, portanto o pecado, e Ele livremente se entrega por amor a mim e por amor a você numa cruz. Quando Ele morre naquela cruz, Ele arranca o pecado que nos impedia de termos esta intimidade, esse relacionamento com Deus. E uma vez que Ele arranca este pecado, que Ele tira, como eu dizia naquele exemplo da luva, Ele tira esta barreira, lembrando sempre que não é Deus que fica impossibilitado ou incapaz de nos amar, mas somos nós que ficamos insensíveis a este amor de Deus, e quando Jesus morre por nós, Ele tira todo o empecilho, e eu e você hoje podemos ter livre acesso a esta graça maravilhosa de Deus. E o que eu percebo que existe de mais relevante neste resgate que Jesus nos proporcionou foi trazer para nós a capacidade, a liberdade de novamente exercermos o nosso livre-arbítrio, ou seja, a nossa liberdade de fazer escolhas. Bom, se Deus me ama, o pecado me impedia de sentir o amor de Deus. Jesus então vem e assume e arranca e retira da minha história, da minha vida e de toda a humanidade aquilo que nos impedia de ter acesso a este amor maravilhoso de Deus. O que fazer? Excelente pergunta.